Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, professor. Bom, eu vou explicar para vocês a continuação do exercício. Vou compartilhar aqui, vou explicar como é que faz, e aí depois eu vou dar mais um exercício para vocês fazerem. Aí vocês podem usar a de hoje e mais a aula de quinta-feira. Ok. Um momentinho só. Vocês conseguiram fazer o balancete lá, do jeito que eu havia comentado, deixado como exemplo? O exercício B? Ou era o... CEPOC, eu tô falando. É, eu sei. É que eu pedi para vocês montarem o balancete. Acho que eu consegui. Deixa eu ver aqui, professor. O senhor só comentou, Pro, ainda não pediu para fazer. Não, não pedi. Eu comentei assim, era importante que vocês fizessem. Eu deixei anexo lá no site para vocês montarem o balancete. Porque hoje eu vou explicar o restante do conteúdo. Ah, tá, entendi. Eu deixei só um modelinho como que era para fazer. Eu não sei se vocês fizeram. Ah, eu Não tô sabe, não confundindo com razonete. precisa me montar nada, não precisa me enviar nada, não. Eu Eu vou tô abrir aqui, confundindo. vou abrir aqui para mostrar para vocês o que eu havia pedido, porque eu vou dar continuidade nisso aqui. Tô abrindo aqui, eu já compartilho com vocês, hein? É isso aqui, ó. Isso aqui foi o que eu compartilhei. Isso aqui foi o que eu pedi para vocês semana passada. Pedi para vocês pegarem todos os saldos do Razonete
elencar aqui nas contas, né? Fazer aqui a descrição, utilizar aqui o que está no razonete no débito, colocar no débito, utilizar o que está no crédito, colocar na coluna do crédito. Posterior a isso, somar a coluna do débito com a coluna do crédito e os valores teriam que ser iguais. Alguém fez? Eu ainda não tive tempo, professor, por isso que eu não fiz. Beleza. Então é assim, eu vou dar continuidade hoje. Não era necessário me entregar nada, mas eu até falei, se vocês quiserem fazer com o que vocês já fizeram, pode fazer, ou então vocês copiariam do meu, que é com base nesses razonetes que eu tinha mostrado para vocês, que eu já deixei disponível lá. Era só pegar os saldos aqui, ó, 75.700, banco 4.000, clientes 18.900, estoque 43, era só pegar, passar esses valores para cá, conforme esse modelo que eu coloquei, somar e abater, tá? Então era isso que eu havia pedido para vocês. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como que é o final dele, né? Como que teria que ficar, mesmo vocês não tendo feito. Então, ele teria que ficar assim, ó. E aí eu vou dar continuidade aqui para vocês poderem fazer o exercício. Então, isso que eu havia pedido para vocês, o modelo disso ia ficar desse jeito aí. Caixa 75.700, banco 4.400, cliente 18.900, estoque 43 e assim por diante. De tal forma que se eu somasse todos os débitos, somasse todos os créditos, o valor ia bater com 387.050. Então nós vamos partir dessas informações para eu explicar o restante para vocês fazerem um exercício mais completo. Aí nesse exercício que vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer toda essa operação aqui de débito e crédito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vocês só não vão ter esse balanço inicial, só não vai ter essa informação inicial, porém vocês vão fazer toda a escrituração, como se fosse esses 19 que nós fizemos, elaborar todos os razonetes, apurar o saldo de cada conta, que é o débito menos o crédito do razonete, elaborar o balancete de verificação, que é esse que eu pedi para vocês completarem, que eu estou mostrando aqui por último. Aí nós vamos aqui acrescentar mais duas letras, apurar o resultado, que é o que eu vou explicar agora, e montar novo balancete de verificação, tá? Então agora é o exercício quase que completo. Ainda vai faltar mais uma parte que não vai dar para explicar hoje. Então, feito todos os lançamentos, faz os razonetes, apura o saldo, que é esses azuis e esses verdes, monta-se o balancete, o débito tem que bater com o crédito. Feito isso, nós vamos continuar agora com a apuração do resultado do exercício ou a apuração do resultado, que é o lucro ou prejuízo, tá? Aí eu deixei alguns espaços em branco aqui, que é o que eu vou escrever aqui para poder fazer com vocês. Bom, deixa eu colocar uma caneta aqui.
que é apurar esse resultado do exercício, então? Apurar esse resultado do exercício, ou apuração de resultado, nada mais é do que a gente encontrar nesses montes de lançamento se houve lucro ou se houve prejuízo. Como que eu faço isso? Só tem duas formas de fazer isso. Duas formas não, só tem um jeito de fazer isso. Eu preciso ter lá no meu exercício tudo que é identificado como receita e tudo que é identificado como despesa. Então, para eu fazer a apuração do resultado, eu devo utilizar todas as contas de despesas e receita e confrontar com a apuração do resultado do exercício, que nós vamos chamar aqui de REX. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com o REX, eu estou fazendo a apuração do resultado do exercício. Para que vai servir o REX? O REX vai servir para eu apurar o lucro ou o prejuízo. Eu não vou ter os dois, ou vou ter um ou vou ter outro. Só que só para eu poder fazer a apuração do REX, eu preciso ter despesas, que é o que a gente tem lá nos exercícios, que eu sempre peço para vocês identificarem, e nós vamos ter receitas. O que nós vamos fazer? Nós vamos confrontar uma com a outra. Nós vamos somar o que é despesa e somar o que é receita e tirar um do outro. Se a despesa for maior, é porque deu prejuízo. Se a receita for maior, é porque deu lucro. Tá? Muito bem. Lembrando que lá no raciocínio de débito e crédito, nós temos lá algo que eu passei para vocês logo no início desse conteúdo, que dizia o seguinte: as despesas serão sempre debitadas, só serão creditadas em caso de estorno, transferência de conta ou apuração de resultado. Então, para eu fazer a apuração de resultado, a despesa vai ser creditada, somente na apuração de resultado. A receita, quando eu estou fazendo meus lançamentos, eu tenho que fazer um crédito na receita. Porém, na hora que eu estiver fazendo a apuração de resultado, eu tenho que fazer um débito na receita. Então, são coisas distintas. Quando eu estiver fazendo os meus lançamentos aqui, vou pegar um caso aqui. Aqui, ó, os lançamentos. Vou pegar um. Vamos ver um que tem receita aqui. Aqui, no exercício 2, eu vou ter uma venda de 11 por 16, e aí eu vou ter uma diferença de 5 mil. Essa diferença de 5 mil me identifica que é uma receita. Então, aqui eu devo fazer o crédito. Eu estou fazendo a minha escrituração normal. Porém, na hora que eu estiver fazendo a apuração de resultado, que é o que eu estou explicando agora, estou fazendo a apuração de resultado, eu vou fazer o que na receita? Eu tenho que fazer um débito. E na despesa eu tenho que fazer um crédito. É exatamente o inverso. Para que eu faço isso? Para zerar a minha conta de despesa e zerar a minha conta de receita. Então, o que é zerar? Zerar é isso aqui, ó. Esses lançamentos aqui é em decorrente do lançamento do exercício 2, do exercício 5 e do exercício 16. Esse é em decorrência do lançamento 7, do lançamento 8, do lançamento 9, do lançamento 13 e do lançamento 18. Então, eu tenho todas essas minhas despesas e todas essas minhas receitas provenientes dos lançamentos que eu fiz anteriormente. Agora, eu vou fazer a apuração de resultado. Então, para eu apurar o resultado, eu tenho que fazer um crédito aqui, ó, na despesa. Tenho que fazer um crédito aqui na minha despesa. E eu tenho que fazer um débito na minha receita.
Eu fazendo isso, o que vai acontecer? Aqui vai ficar com 1.500. E aí minha conta, 1.500 menos 1.500 vai ser 0. Eu tenho que fazer um crédito aqui na minha despesa bancária, exatamente do valor que eu tenho ali, 4.000. O que vai acontecer? 4.000 menos 4.000, meu despesa bancária vai ficar 0. E assim com todas elas. A receita é a mesma coisa. A receita eu tenho que fazer um débito de 14.000, que eu vou explicar para vocês como é que faz. 14.000 menos 14.000, minha receita vai ficar com 0. Então, apurar o resultado significa que a minha receita e minha despesa tem que ficar com 0. Para que eu faço isso? Para apurar se a empresa teve lucro ou se a empresa teve prejuízo. Toda vez que eu tiver que fazer a apuração de resultado, eu tenho que fazer este procedimento. Usar todas as minhas despesas e todas as minhas receitas para verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Não tem outra alternativa para fazer, somente através deste procedimento, ok? Ô, professor, mas se, tipo, a gente sempre vai subtrair por ele mesmo, como é que eu vou saber se tá, tipo, dando prejuízo? Sendo que sempre vai ficar 0. Não, é por isso que a gente vai apurar o resultado. Você vai zerar os razonetes e aí a gente vai passar todas essas informações para um modelo chamado REX, que é o que eu vou mostrar para vocês como é que faz agora. Isso tudo a gente vai passar para o REX. Ah, sim. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse amarelinho, é que agora aqui fica fácil de identificar, tá bom? Porque só tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 despesas e uma receita. Então fica fácil de identificar. Então esse é o primeiro balancete de verificação, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos no lançamento, nós colocamos razonetes e trouxemos para cá para ver se até aqui o exercício está certo. Quando eu faço esse primeiro balancete de verificação, eu estou dizendo o seguinte, ó, por enquanto, tudo que eu fiz de débito é tudo que eu fiz de crédito. Então, teoricamente, está certo. Por que teoricamente? Porque pode ter algum valor invertido, valores iguais invertido, que acaba batendo, né? Não é o caso aqui, mas, por exemplo, se eu tivesse 100 mil no imóveis e 100 mil no fornecedores, se eu colocar 100 mil no fornecedores no débito e 100 mil no crédito, os valores são iguais, bateria do mesmo jeito, mas estaria errado porque ativo tem que ficar no débito e passivo tem que ficar no crédito, tá? Mas aqui os valores são totalmente diferentes, então não daria problema nenhum. Então, se a gente olhar aqui, ó, só o que está marcadinho em amarelo, a gente consegue saber se teve lucro ou prejuízo. O que vocês acham que esse exercício, o que aconteceu nesse exercício? Teve lucro ou prejuízo? Olhando só essa parte amarela. Deu 14.000, certo? Então, teve lucro. Teve lucro, porque se eu somar Se você somar 1.500... tudo aí, vai dar um resultado menor que o dos 14.000. Exatamente, é isso aí. Então, aqui fica fácil de eu saber que teve lucro. Só que eu tenho que mostrar isso para a empresa, como que eu faço essa operação, tá? Então, só estou explicando para vocês como é que faz, quais os elementos que a gente tem que usar para apurar o lucro ou prejuízo. Então, nós temos que usar receita e despesa, tá? Muito bem, vamos lá. Então, eu vou ter que usar tudo que é agora, eu vou ter que usar, sempre que eu for apurar o resultado, eu vou usar REX. Outra terminologia que se encontra em livro é também chamado de ARI. ARI ou REX é a mesma coisa. O REX significa resultado do exercício e ARI significa apuração do resultado do exercício. Tá? Eu gosto de usar REX porque lembra o nome do cachorrinho, então por isso que acaba memorizando mais. Mas quem quiser usar ARI é a mesma coisa.
tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vou usar essa tela aqui, essa, e mais umas duas se precisar. Então eu vou fazer aqui, ó, apuração do resultado do exercício, que nós vamos chamar de REX. Lembrando que a atividade deste exercício que vocês vão fazer agora, né, que eu estou usando o exercício que a gente já tem para montar o REX, já equivale a terceiro bimestre. Tá? Bom, como eu disse para vocês o REX, então nós vamos fazer o quê? Esse REX, ele vai ser mais um elemento e ele só vai servir para apurar o resultado. Ele vai aparecer, mas ele vai sumir. Tá? Ele vai aparecer, mas ele vai sumir. Não vai aparecer em lugar nenhum. Ele não vai aparecer ele vai aparecer no razonete, mas ele vai sumir. Ele só serve mesmo para eu saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ter que anotar no papel aqui, porque senão eu não vou conseguir voltar toda hora para saber quais são as despesas e quais são as receitas. Eu vou anotar aqui. Que é o seguinte. Quais são as despesas que eu tenho? Eu tenho despesa de aluguel de escritório, 1.500, despesa bancária, 4.000, despesa de conta de telefone, 2.050, despesa de manutenção, 1.100, e despesa de salários, 4.200. Eu vou usar todos esses valores, tá? Que eu vou... E receita de vendas. Só estou anotando, senão tem que ficar voltando toda hora para saber o valor. Pronto, agora eu copio aqui. Bom, agora vamos lá. Então, lembrando, toda vez que eu fizer a apuração de resultado, que eu vou trabalhar com REX, as receitas serão debitadas e as despesas serão creditadas. Somente na apuração de resultado, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá aqui mesmo. Bom, se esse é o procedimento, vamos usar uma outra coisa. Então, eu vou fazer lá. Apuração de resultado, eu vou fazer débito de REX e crédito de todas as despesas. Quantas são? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, vamos lá. Primeira despesa que eu vou fazer é o crédito. É despesa. Onde que eu estou pegando isso? Lá do razonete, lá daquelas informações que eu coloquei em amarelo lá do balancete, tá? Aí você pode pegar do razonete direto. Despesa de aluguel. É que eu anotei aqui para ficar mais fácil para eu ir escrevendo aqui. De escritório. E o valor que é? 1.500. Aí depois eu tenho despesa bancária. Despesa bancária.
Onde você está pegando esse valor? Estou pegando lá do razonete. 4.000. Por que você está acreditando em despesa? Porque eu estou fazendo apuração de resultado. Outra despesa. Despesa de conta telefone. R$ 2.050. Outra despesa. Despesa de manutenção. Por isso que é necessário separar as despesas direitinho. E aqui 1.100. E a última é a despesa de salário. Se tivesse mais ou menos, faria a mesma coisa. Tá? Todas as vezes que eu fizer a apuração de resultado, eu tenho que pegar todas as despesas e todas as receitas. Por isso que a identificação lá é extremamente importante. Quatro dos dados. Somando toda essa turma aí, eu vou ter 4. Vai dar 5.500, 7.550, 8.650, 8.650 com 200 vai dar 12.050. Quanto? Hã? 12.850, eu acho. É isso mesmo. É 2.850. 150. Eu tenho de despesas, vou colocar. Despesas. Eu estou fazendo REX de despesa aqui por enquanto. Desse lado eu vou fazer da receita. Está no mesmo lugar. Vou trocar a caneta. Então aqui eu vou fazer de receita. Aqui eu vou fazer receita. Receita eu só tenho uma. Se eu tivesse mais, eu usaria outras também. Então, quando eu estou fazendo a apuração de resultado, ele diz o seguinte, que as receitas deverão ser debitadas. Então, aqui no caso, é débito de receita de vendas. Fazendo um placar. Aqui eu tenho débito de receita de vendas. E aos 14.000 que está lá no razonete. E o crédito vai ser do REX. Então, observe que o REX ele só vem aqui só para isso. Os mesmos 14.000. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu ia fazer no outro slide, mas eu vou fazer aqui mesmo, para ficar mais fácil para vocês identificarem. Tem que ter um razonete de REX.
toda vez que eu tenho aqui está 12.850. Mas é como se eu estivesse fazendo o que aqui? Débito de REX e crédito de despesa de 1.500. Débito de REX e crédito de despesa bancária de 4.000. Ou seja, aqui eu estou fazendo um lançamento só, mas na verdade é como se eu estivesse fazendo 5. Então, ó, débito de REX, vou fazer um por um, é melhor. 1.500. E crédito lá na despesa. Depois eu vou lá na despesa e faço o crédito. Débito de REX, 4.000. Crédito de despesa bancária, 4.000. Débito de REX, 2.050. Crédito de despesa de conta de telefone. Débito de REX de quanto? 1.100. 1.100. Crédito de despesa de manutenção, 1.100. É igual aquela hora que eu fiz lá, porque eu falei que ia zerar. Então, essas contas todas que eu estou ticando aqui, elas vão ficar com saldo zero. Depois, débito de REX, 4.200. 4.200. E crédito de despesa de salário, 4.200. Agora é o inverso. Eu vou debitar a receita de vendas, que é aqueles 14 que eu estava falando para vocês, e vou creditar REX 14.000. Então, pronto. Agora eu vou passar um traço aqui, que foi exatamente a pergunta da Michelle, muito bem feita. Aqui tem 12.000, não vai dar para mim colocar aqui embaixo, né? 12.850. E aqui tem 14.000. É isso? Esse valor aqui vem aqui para baixo. E aqui tem 14.000. O que vocês conseguem observar aqui? Esse lado aqui, ó, está a receita. E este lado aqui está a despesa. Claro que nós batemos o olho lá no balancete e conseguimos identificar, porque tem poucos valores, mas se tivesse muitos valores não daria para fazer isso. Aqui, que é um exercício didático, a gente consegue identificar, porque são pouquinhas coisas. Mas quando a gente tem uma informação maior na empresa, que é o que a empresa trabalha diariamente, dificilmente a gente conseguiria bater o olho e identificar. Então, aqui foi feito todo o crédito e aqui foi feito um débito na receita. Então, vamos lá nas razonetes e vamos fazer isso para ficar completo. Então, aqui, ó, vou colocar 1.500, que é o crédito que eu fiz lá no REX. Aqui eu coloco 4.000. Dá para ficar completo. Não acabou ainda não. 2.050. Zerou. Zerou. 2.050. Zerou. Tem. Para que eu faço isso? Para dizer para a empresa que a empresa está começando o outro mês dela. Nós estávamos em janeiro, estava com o balanço em janeiro, fizemos toda a movimentação de fevereiro, apuramos o saldo e identificamos que a empresa vai apresentar lucro nesse mês de fevereiro. E agora ela vai seguir para março. Zerou todas.
É isso que nós fizemos com essa operação aqui que eu mostrei para vocês. Ô, professor, no caso, o lucro vai ser a receita menos a despesa, né? Isso. Quanto que vai dar de lucro aqui? Aí tem que fazer o quê? A gente tem que fazer mais um lançamento. Tem que fazer mais um lançamento para Aham. zerar o Rex. O Rex aqui, ó, tem que colocar um valor aqui, ó, para zerar ele. Qual que é o valor que vai ser? Vai ser 14 mil. Vai ser 1.150. Isso. Menos 12.850. E aí, o resultado que nós estamos querendo vai ser 1.150. Não é só a conta, eu tenho que demonstrar contabilmente. E como é que eu demonstro contabilmente? É fazendo essa operação aqui. Tá? Então, já sei que vai ter um lucro de 1.150. Então, eu vou fazer o que agora? Eu tenho que fazer um débito X de 1.150 e um crédito de 1.150. Esse valor aqui, ó, vai lá para o balanço. Esse valor aqui do Rex, ele some. Como eu falei para vocês, esse valor vai vir aqui onde está esse valor de 1.150. O que vai acontecer com o meu Rex? Vai ficar com 14 mil e vai ficar com 14 mil. Zero. Ele só aparece para eu apurar o resultado do exercício. Ele não vai aparecer em lugar nenhum. É só para ele mostrar para mim quanto que a empresa teve de resultado. Neste caso aqui, a receita foi maior que a despesa. Se fosse prejuízo, como é que ficaria o lançamento? Se fosse prejuízo, eu vou fazer, mas vou pagar, tá? Se fosse prejuízo, seria assim, ó, débito de prejuízo, se a despesa fosse maior, e crédito de esse procedimento, tá? Então, isso aqui não existe nesse exercício. Pronto. O que vai acontecer agora? Esse valor aqui, ó, que nós apuramos, de 1.150, ele vai lá para o lucro. Lembre que lá no início do exercício, nós tínhamos um item chamado lá no início do exercício, nós tínhamos um item chamado, ó, prejuízo acumulado, lucro de 9 mil. Aqui, no caso, é prejuízo. Só que isso aqui é o mês de janeiro, tá bom? Aí a empresa fez a movimentação do mês de fevereiro. Então, em janeiro, ela apresentou prejuízo de 9 mil, e em fevereiro, ela apresentou lucro de 1.150. Quanto que vai ficar aqui agora? Se ela tinha menos 9 mais 1.150. 7.850. Menos. E ela continua com prejuízo, só que o prejuízo dela está diminuindo, porque ela tinha 9, menos 9, e agora ela apresentou lucro no mês de fevereiro. Então, o prejuízo dela ainda é prejuízo, mas é menor, tá? Então, toda essa movimentação que eu fiz para vocês aqui, lançamentos, rapidamente, zeramos o resultado, fizemos o balancete, apuramos o resultado do exercício,
e temos que fazer esse procedimento aqui. Eu deixei para fazer com vocês, para vocês verem como é que é, tá? Por isso que eu não coloquei aí como pronto aí na aula, tá? Aí, nós vamos fazer o que agora? Ó, o que eu fiz lá com vocês é exatamente isso. Aqui já está pronto, mas eu quis mostrar para vocês como é que é, tá vendo? Risquinho, bolinha e tal, já deixei tudo prontinho lá. É que eu fiz manual lá e aqui eu estou mostrando para vocês como é que é. Tá? Estamos com um razonete de prejuízo acumulado de 9, trouxemos aqui, ó, só 9 é o resultado de janeiro, 9 é o resultado de janeiro, e esse 1.150 é a apuração que nós fizemos do mês de fevereiro. Portanto, o saldo de prejuízo acumulado era 9, agora passou para 7.850. Feito tudo isso, nós vamos fazer um novo balancete de verificação. O novo balancete de verificação chama segundo balancete. Só que nesse segundo balancete, só vai entrar aqui o que é ativo e o que é passivo. Não tem mais nenhuma despesa e nenhuma receita. Por quê? Porque nós já apuramos o resultado, e o resultado final foi prejuízo acumulado de 7.850. É exatamente essa informação aqui. Diante disso, soma-se todos os valores e aí o débito tem que bater com o crédito. Esse é o segundo balancete. Vamos pegar todas essas informações e colocar no balanço. Nós estamos fazendo agora o balanço de fevereiro. Não precisem, quando vocês fizerem o exercício, não precisem fazer ativo circulante, não circulante, isso a gente vai ver mais para frente. Então, não precisa. Se você quiser colocar só ativo e colocar todos os valores, passivo e todos os valores, tem que somar e os resultados têm que ser iguais. Então, esse é o exercício completo que vocês vão fazer. Vão fazer lançamento, razonete, balancete, apuração de resultado, segundo balancete e balanço patrimonial. Depois desse ainda tem mais um demonstrativo que aí eu explico lá em agosto. Então é isso que vocês têm que fazer aí no exercício que eu vou colocar para vocês estarem fazendo. Tá? São dados novos, professor? São dados novos. Ah, entendi. Isso. Eu tenho um exercício que eu vou deixar anexo no site para vocês. E eu vou utilizar vamos fazer um teste aí, para a gente ver como é que vai funcionar. Eu vou colocar lá no Teams, tá? Esse novo exercício. Eu vou deixar anexo no site e vou colocar lá no Teams. E vamos ver como é que vai funcionar lá no Teams, tá? Para ver se alguém... eu tenho visto que o pessoal não tem entregado aí as atividades. Eu montei algumas recuperações aí para o pessoal que não entregou. O pessoal visualiza, mas não faz. Então, eu vou usar essa plataforma concomitante do jeito que vocês sabem fazer. Tá? Então, pode entregar tanto por um quanto para o outro. Vamos ver se vai funcionar. Se for assim, aí se a aceitação for melhor do que a gente está fazendo, eu vou desconsiderar as atividades via e-mail e vou receber só pelo Teams. Vamos ver se... Esse exercício eu vou colocar nos dois. Eu vou colocar no meu site e vou colocar no Teams, tá? Esse novo exercício. E aí vocês vão produzindo da mesma forma, tá bom? Fazendo no caderno, tira foto, publicar lá no Teams, pode mandar por lá, ou então pode mandar pelo e-mail. Aí vocês escolhem como é que vocês querem fazer, tá? Mas vocês não se preocupem com data de entrega por enquanto, porque o exercício é grande, então eu não vou apertar vocês, né, em relação a isso. Vocês vão ter aí, são 11 horas, vão ter mais uma aula para vocês fazerem e mais a aula da quinta-feira. Aí na quinta-feira a gente define, vou deixar até sem data de entrega lá no Teams, não sei se tem essa opção, e vou colocar lá para poder estar fazendo, tá bom? Então é um novo exercício. Tem 18 eventos. Esses 18 eventos, tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês que vocês têm que fazer. Eu vou abrir aqui antes de colocar lá, para vocês saberem como é que tem que fazer. Tá? Então, essa parte corrigida eu já vou deixar disponível lá para vocês. Não no Teams, no site. Ok. Vou abrir aqui
Vou abrir um novo exercício para explicar para vocês. Tem 3 itens novos lá. E aí, eu deixo anexo essa correção. A correção, na verdade, vai ficar só no... a correção vai ficar só no vídeo, só. Eu não salvei. Mas ele tem aqui ele completo. O exercício que eu fiz com vocês vai ter só no vídeo. E aí eu vou colocar esse material aqui completo para vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Esse daqui que eu pedi para buscar mais. Eu vou abrir o exercício e explicar para vocês que tem uns dados aqui, tem impostos para calcular. E aí eu já coloco tudo lá para vocês. Mas eu vou explicar para vocês como é que vocês vão ter que fazer os impostos. É mais a continha só. Não é nada que vocês não sabem fazer. Bom, então aqui é o seguinte. Aqui está com data do dia 30/7, que é quinta-feira, mas vocês não precisam se preocupar com isso, não. Vocês têm aí, então, 18. Só que aí tem uns dados, que é isso aqui que eu vou comentar com vocês. Esses 3 sinais aqui, ó, ICMS, PIS e COFINS. A gente vai falar de impostos só aí no comecinho do mês 4, no comecinho do quarto bimestre, talvez, tá? Mas aí eu explico para vocês como é que vocês fazem e seguem em frente. Então, aqui vocês vão calcular sobre a receita de vendas que vocês vão ter no exercício, vocês vão calcular 18% de ICMS, vão calcular 0,65% de PIS, é tudo imposto federal isso aí, e vão calcular 3% de COFINS. E o governo está pensando em tudo federal, não. Esse aqui, ICMS é estadual, isso aqui quem arrecada é o governo do estado, João Dória, o PIS e o COFINS, quem arrecada é o governo federal. Vai lá para o Bolsonaro esse imposto. Que agora está tendo uma reforma tributária, né? Foi colocada aí para fazer uma reforma tributária, eles estão pensando em unificar esses impostos, tá? Então eu vou colocar aqui no chat como é que vocês vão fazer o cálculo. Quando vocês tiverem, depois que vocês terminarem os 16, 17, 18, né? Depois que vocês terminarem os 15 lançamentos, vocês vão ter um razonete de receita de vendas. Então, sobre o total de receita de vendas, calcular estes percentuais de ICMS, 18%, PIS, 0,65% e COFINS, 3%.
Primeiro é isso. O lançamento que vocês vão fazer no exercício 16 vai ficar assim, ó. Débito de despesa de ICMS e crédito de ICMS a pagar. O lançamento 17, vocês vão colocar débito, despesa de PIS e crédito PIS a pagar. E o valor que vocês vão encontrar. E no exercício 18, vocês vão colocar lá débito, despesa, COFINS e crédito, COFINS a pagar. Lembrando que esses 3 despesas que vocês vão estar colocando aí, despesa de ICMS, despesa de PIS e despesa de COFINS, deverão fazer parte da apuração de resultado de vocês. Então, eu só não tenho o valor, tá? Aí vocês vão calcular, depois que vocês fizerem os exercícios, vocês vão calcular. Mas o lançamento já está pronto. Débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Tanto do 16, quanto do 17, quanto do 18. Já está prontinho aí. É só colocar o valor, fazer o razonete e seguir em frente. Tá? O que mais? É isso. Ô, professor, mas, Oi. tipo assim, tem que calcular um em cima do outro? Não, Por separado. exemplo, Você tem lá, por vamos exemplo. fosse o nosso exercício agora, 14 mil. 14 mil sobre 18% sobre 14 mil. Depois, 0,65 de 14 mil e 3% de 14 mil. Ah, entendi. Obrigada. O mesmo valor você vai usar para esses 3 percentuais. Não é um em cima do outro, não. Você só pega todas as receitas de venda, Ok. soma tudo e usa esse como valor para. Isso, exatamente. Isso aí. Agora eu vou anexar esses materiais lá para vocês. Os exercícios já estão aqui. E a correção. Vou colocar a correção lá para vocês. Aí a gente deve fazer mais um exercício. Depois a gente vai mudar de conteúdo de novo. A gente vai para a área de custos. O custo já é um pouquinho mais chato para a gente trabalhar. Vai trabalhar de metade do terceiro bimestre e o quarto bimestre. Mais ou menos isso. O material eu vou deixar anexo no site. O exercício eu vou colocar no site também. E vou colocar no Teams. Vamos ver se tem um pouco melhor de aceitação aí. Com todas essas oportunidades que eu tenho oferecido para vocês, mesmo entregar atrasado, fazer as atividades em aula, enfim. Ainda tem gente que vai conseguir fechar com nota vermelha.
Então eu não consigo fazer milagre. Bônus de correção de nota, tô fazendo de tudo aí para, mas mesmo assim, vai fechar vermelho. Tem pouca gente participando hoje, né? 10, 8. Faz todo sentido. Né? Sala de 38, participar 8 só. Um conteúdo novo. Professor, não é só na sua aula. Vocês estavam um pouco mais firmes, né, em relação a isso. Tava tendo uma participação maior. Não, para mim tudo bem. A gente segue em frente, mas eu fico chateado porque assim a oportunidade de a gente estar em casa e as oportunidades que eu tenho oferecido para vocês, entregar depois, mesmo entregue em atraso, tempo para fazer, às vezes até um pouco mais estendido do que o necessário, e a pessoa ficar com nota vermelha é desagradável. Não teria essa necessidade. Não por estar em casa, mas porque a pressão é menor, né? Ficar com nota vermelha, eu acho que é desnecessário. Por mais que tenha 15 matérias, enfim, eu sempre estou tentando ajudar e deixar da melhor forma possível para vocês ficarem, pelo menos, com nota R. Né? Aham. Tem gente que está sobrando nota, né? Tem gente que tem MB+. Acho que tem que aproveitar a oportunidade aí desse ano, que tá desse jeito, e fechar no mínimo aí com B em todas as matérias. Para não ter problema lá na frente. Né? É verdade. Fazer recuperação, fazer PP. Né? Se fosse presencial, ainda poderia dizer, realmente está puxada, muita coisa. Mas online, deixar escapar aí. Não são muitos, não, mas infelizmente esse bimestre não vai ter jeito. Segundo A está participando intensamente. As aulas têm 22, 6. Vocês estavam com uma média boa, agora de repente deu uma caída.
Quando vocês entram lá no Teams, que tem aquela data de entrega, vocês ficam sabendo somente a partir do momento que você visualiza a tarefa ou se algum professor coloca alguma coisa lá, vocês já ficam sabendo? Como assim, professor? Se a gente sabe qual é a data de entrega da atividade? Por exemplo, eu vou colocar o material lá. Aham. Vocês só ficam sabendo se vocês entrarem na disciplina ou assim, vocês recebem algum alerta ou vocês só ficam sabendo a partir do momento que realmente vocês entraram? A gente recebe um alerta, Pro. É, Entendi. Então, de talvez seja qualquer melhor. jeito, sempre tá lá a data escrita. Entendi. Então, se você estiver assim do nada, sei lá, 9 horas da noite, eu for lá e coloco uma atividade lá com prazo de entrega para amanhã às 4 da tarde. Aí não está ligado nada. De repente vocês recebem um alerta que tem uma atividade lá, é isso? Vai ter a notificação. Sim. Legal. E sempre algum aluno vê e a gente coloca no nosso grupo, sabe? Olha, atividade tal, dia tal. A gente faz uma lista. Entendi. Então isso aí acaba ajudando então um pouco. Ó, eu anexei o material no site sobre o que eu corrigi com vocês e o exercício, tá? Agora eu vou colocar lá no Teams a atividade. O material da correção está aqui no site, tá? No site. Agora no Teams eu vou colocar a atividade e aí vamos ver como é que vai ser. Que dia é a recuperação? Parece que você precisa, né? Vocês frequentam as aulas, dificilmente vocês vão ficar pendurados. Vocês já sabem como é que tem que fazer. Acho que isso ocorre mais para quem não participa das aulas, né? Para essas pessoas fica meio complicado. Você não sabe o que é para fazer, aí fica mais complicado, né? É chato, né, professor, ter que ficar recuperando nota no final do ano. Eu vou dizer para vocês. Comigo não é nada gostoso, né? É intensivo. Quem faz PP comigo chora, porque tem coisa pra caramba. Eu não recomendo fazer recuperação comigo ou PP, eu não recomendo. Porque não vai pegar nenhuma, não vai pegar nada de mel na chupeta, não. Vai pegar intensivo, intensivão vai ser. Pouco tempo e muita coisa para entregar. Então, eu não recomendo a ninguém não fazer recuperação comigo. Em nenhuma disciplina. Ou PP. PP, então, piorou. O ano inteiro, né? A matéria do ano todo. Exatamente. Isso, a matéria do ano todo em poucas semanas. Em poucas semanas, nada. Em 3, 4 dias no máximo aí. PP, né? Tô falando. Não, PP não, é recuperação, isso mesmo. É a matéria do PP, dá para fazer um ano seguinte e tudo, né? A recuperação é 3, 4 dias e.
Então vocês estão à vontade aí, tá bom? Eu estou anexando agora lá no Teams. Professor, Oi. eu tava copiando aqui os slides de LE rapidinho, aproveitando agora esse momento. Sim. E, tipo, tem um slide aqui que é uma foto de um documento de arrecadação do Simples Nacional, certo? Não, não está fazendo, não. Esse não precisa copiar, não? Precisa não. Tá bom.
Vejam aí se vocês receberam via Teams alguma coisa. Recebemos. Beleza. Então tá nos dois lugares, tá? Vamos ver se vai dar mais resultados assim. Beleza, gente. Falamos então de CFE mais tarde, que é alguns exercícios também que eu vou dar a aula para vocês fazerem. Vou falar sobre descontos e depois essa semana vai ser mais tranquila para vocês. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. São exercícios novos? São exercícios novos, mas é pouquinho, é só 8 só. Não é de juros simples, né? Não, é de juros simples, eu vou explicar sobre desconto. Ah, Aí tá. vocês depois vocês podem usar a aula para fazer, ou então amanhã. Amanhã, é isso. Tudo bem. Tá bom? É isso. Se não dá para fazer para quinta-feira esse exercício aí, eu coloquei lá no Teams só para mim ver como que se as pessoas todas conseguem visualizar. Aí depois a gente negocia um prazo melhor para entrega, se ficar apertado aí para quinta-feira. Tá bom. Bom? Obrigado pela aula, professor. Falou, valeu. Até tarde.